A paz do Senhor, meu querido irmão, aluno da nossa Escola Teológica da Assembleia de Deus, ETAD, nosso curso Apologética 2, aula de número 5, movimentos contraditórios. Falar movimentos contraditórios, nós vamos falar um pouquinho sobre a comunidade evangélica, porque é dentro da comunidade evangélica que nós vamos ter grandes movimentos contraditórios. E infelizmente, um dos movimentos mais contraditórios que se deu no meio da comunidade evangélica foi a teoria, ou então teologia da prosperidade. Mas tem outras questões que nós vamos fazer junto com você uma reflexão. Movimentos contraditórios. Então, ser um apologista requer ousadia, mas requer também temor de Deus, porque a gente não pode ser desonesto intelectualmente. Se você afirmar, tem que ter provas documentais. Então não pode, de novo, eu disse isso na primeira aula, repito nessa. Fulano e tal falou, mas de repente é a opinião específica daquela pessoa. É uma interpretação daquela pessoa. Então não dá para você tomar aquilo como um dogma, como uma verdade absoluta. Agora existem documentos. O que nós vamos fazer aqui será em cima de citações de documentos. Então, não se trata então apenas de um denuncianismo, denúncias ou ataques gratuitos, porque isso é desnecessário. Acho que a gente não pode ter esse tipo de atitude. Mas há um provérbio antigo que diz que pau que bate em Chico, bate em Francisco, não é? Se nós estamos falando aqui de movimentos estranhos à luz da palavra de Deus, quando surgem movimentos estranhos à luz da palavra de Deus no nosso meio, nós também temos que tomar essa atitude de apresentar, contrapor, para que as pessoas não sejam manipuladas, porque todos nós sabemos que a religião é um dos mais poderosos instrumentos de manipulação de pessoas. Todos nós sabemos disso. É o mais poderoso, porque tem a chancela divina, né? Obviamente, para a pessoa que crê naquilo. Mas ser apologista é ser um defensor da fé. E defender a fé com inteligência, com temor de Deus, com estratégia. Judas, versículo 3, porque só tem um capítulo, diz assim: a fé que uma vez foi dada aos santos, a fé que o Senhor Jesus nos outorgou, nós temos que defendê-la, mas defendê-la com temor, com amor, com respeito, né? Acima de tudo com muito respeito. Às vezes a pessoa, coitada, é imprudente, né? Vai falar, por exemplo, com um católico, já vai falando mal de Maria, falando mal dos seus santos. São crenças importantes para aquele indivíduo. Você pode falar sobre o problema em relação às imagens de escultura, o problema de invocar pessoas que já morreram. Então você pode conversar, mas à luz da palavra de Deus, com respeito à crença alheia, com a crença do outro. Então precisa ser muito respeitoso, não pode simplesmente falar com palavras agressivas, com palavras chulas. Isso pode trazer mais prejuízo para a pessoa que está te ouvindo do que você ganhá-la. Tá? Então sempre é bom você ter a capacidade de ficar no campo das ideias, nunca na pessoalidade. E nessa aula nós temos que fazer essa reflexão. O que é preciso para se fazer uma apologética saudável? Defender a fé de maneira respeitável. Há pessoas que são apologistas, mas exageradas, sensacionalistas. Muitos são hostis, atacando as pessoas. Então, ao invés de ele defender a fé, ele ataca, né? A defesa da fé se faz com amor e com muito equilíbrio. E não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Às vezes a gente é ofendido, às vezes ao contrário, você vai falar, a pessoa ofende você. Mas você tem que ter essa habilidade. Os apologistas precisam aprender a construir pontes e não levantar muros, né? Obviamente no diálogo com um adepto. Se chegar atirando, obviamente que a pessoa vai se fechar, vai correr, vai fugir, ou vai também contra-atacar. Precisamos aprender a dialogar sem hostilidade. Tentar abrir, então, um diálogo. A Bíblia diz
aqui em Efésios 4, 14 e 15, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. É fraude. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, graças a Deus. Então eu coloquei aqui uma analogia, que é a vacina. Hoje há uma luta para se descobrir vacinas contra as novas doenças, não é? Que é muito importante, a imunização. Eu vejo a apologética como uma vacina, eu vejo a apologética como o Instituto Butantan de Jesus. Porque a gente acaba pegando o veneno das próprias seitas, dos próprios grupos heterodoxos, pega o veneno e faz vacina. Esse que é o nosso curso de apologética. O nosso curso de apologética nada é mais do que vacina. Nós estamos vacinando você para que quando esses tipos de movimentos você fala, peraí, eu já ouvi falar sobre isso, peraí, eu tenho um material disso. Claro que você não vai guardar tudo isso na cabeça, irmãozinho. Óbvio, por isso que você tem um livro, por isso que você tem a aula, por isso que eu estou passando para vocês links importantes para você pesquisar. Tenho incentivado você à pesquisa, tem bons livros de apologética, porque não dá para guardar tudo. Mas você tem que pelo menos saber, bom, esse assunto, eu já ouvi falar, trata-se de um movimento que tem essa linha. Então eu sei onde encontro esse material. Quando o Instituto Cristão de Pesquisa lançou a Bíblia Apologética, foi para que os irmãos que estavam na frente do trabalho de evangelismo tivessem já nas notas de rodapé a defesa apologética dos versículos mais usados pelas seitas religiosas. Isso que é interessante na Bíblia Apologética. Então anota, toda informação a ser transmitida deve ser primeiro cuidadosamente apurada. Verifica se é isso mesmo, senão você vai passar vergonha. Se você afirmar que um determinado grupo prega isso e ele não pregar aquilo, fica mal para você, você vai passar como mentiroso, ou pelo menos como uma pessoa não confiável. Por que estudar falsas doutrinas? Esse é um questionamento que se faz mesmo. Primeiro, defesa própria. Eu acho importante você fazer um curso de apologética para a sua própria defesa, porque, irmão, a verdade é a seguinte: enquanto o problema é do outro, não é problema meu. Então, é comum vou dar um exemplo até grosseiro, você vai no velório, como o morto não é seu, você chega lá, toma café, tem gente que até conta piada no velório, né? Antigamente, né? E conversa, e dá risada, e tal. O morto não é seu, você só foi no velório. Mas quando o morto é seu, quando é alguém da sua família que mexe com você, as coisas mudam muito. Aí não tem piada, não tem café que resolva a dor da perca. Assim é a questão das seitas religiosas. Quando é outro, fulano de tal foi para outra igreja, é outra. E quando é um cônjuge? E quando é um filho? E quando é um pai? E quando é alguém da sua família que você perdeu para a seita? Aí as coisas complicam, não é? Então a primeira coisa, é importante você estudar apologética para a sua própria defesa. Carta de Paulo a Tito 1,9, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, em primeiro lugar, eu preciso estudar apologética para mim mesmo. Segundo, para a proteção do rebanho. Para a proteção, você como membro da igreja, você pode ajudar o seu pastor. Você como pastor vai ajudar o seu rebanho. Você como professor da escola bíblica dominical vai ajudar a sua classe. Você como membro da igreja vai poder dar assistência para a igreja. Olha o que diz Atos capítulo 20, versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Aqui a palavra Deus é uma polissemia. Por que a palavra Deus é polissêmica aqui? Porque ela está se referindo a Jesus. Quem comprou a igreja com sangue foi Jesus, não foi o Pai. Então essa palavra Deus se refere a Jesus. Há outras passagens que a palavra Deus se refere ao Pai. Há outras passagens que a palavra Deus se refere ao Espírito Santo. Por isso que eu disse que a palavra Deus é polissêmica. Precisa ver o contexto
para ver quando ela refere ao Pai ou ao Filho ou ao Espírito Santo. Nesse caso se refere ao Filho, porque é o Filho que comprou a igreja com seu sangue. E aqui está dizendo, para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue, mostrando a divindade de Jesus. 3. Terceiro motivo porque eu devo conhecer as outras e falsas doutrinas. Para eu evangelizar. Porque aí eu vou evangelizar, encontro uma pessoa adepto de um outro grupo, eu não vou saber lidar com isso. Então, se eu já sei, se eu tenho noção do que crer, fica muito mais fácil eu evangelizar. Uma certa ocasião eu estava na minha casa e se não me engano, era um sábado pela manhã, e duas senhoras tocaram e começaram a falar sobre a água. Porque a água, o senhor sabe que a água está acabando, tudo. Eu fiz a seguinte pergunta para ela: a senhora é testemunha de Jeová? Sou. Falei, então a senhora não precisa vir falar da água, fala logo do que a senhora quer falar, né? Ela já deu até risada. Quer dizer, são pessoas que usam estratégias que quem não sabe de nada pensa que aqui, se fosse de Campinas, pensa que é a Sanasa que está na sua casa. Não é. É uma estratégia de um grupo religioso para tentar falar que o mundo está indo para o pior. Só que ele começou a falar da água. Muito bem. Você precisa conhecer a ideia. Então, eu educadamente fui lá, cumprimentei, elas disse: ô moço, já que o senhor está por dentro, o senhor sabe, né, que nós queremos morar num novo mundo aqui na Terra. Eu falei: não, eu não quero não. Ela olhou para mim e disse: o senhor não quer? Não. O senhor não quer morar aqui no paraíso na Terra? Não. Aí ela olhou para outra e falou assim: olha Maria, ele não quer morar no paraíso. Eu falei: não, eu não quero morar aqui no paraíso na Terra, porque Jesus já preparou para mim um lugar, uma casa não feita por mão. A mulher levantou um choque, né? Aí eu citei 2 Coríntios, capítulo 5, porque Deus tem preparado uma casa não feita por mãos humanas, mas mãos eternas. E aí ela ficou abalada com aquilo. Então, se você já conhece o raciocínio do grupo religioso que você vai abordar, é mais fácil na sua evangelização. Eu lembro de uma senhora que eu encontrei na Praça Ramos, em São Paulo, que disse para mim que se eu conhecia o nome de Deus. Ela falou: o senhor conhece o nome de Deus? Eu falei: sim, conheço. O senhor pode falar para mim qual é o nome de Deus? Eu falei: que nome a senhora quer saber? Os nomes genéricos de Deus ou os nomes específicos? Ela já travou. Ela achou que eu ia falar Jeová. Ela estava esperando que eu falasse Jeová, porque ela ia falar: então por que o seu pastor não ensina isso? E quando eu disse sobre nomes genéricos específicos, travou. Ela ficou: como assim? Eu falei: ué, porque Deus tem nomes que é só de Deus, exclusivamente dele, e existem nomes que ele tem, mas servem para outros também. O que a senhora quer saber? Aí ela já ficou nervosa, já se... Então eu comecei a travar: olha, a senhora está pensando que Deus só tem um nome? Não, para começar, o nome de Deus, diferentemente de nós, tem a ver com o caráter de Deus. Então nós estamos adentrando sobre uma nova perspectiva, porque os grupos religiosos são doutrinados a te dar resposta conforme, porque ele já sabe qual é a resposta que você vai dar. Então se ele pergunta qual é o nome de Deus, ele já sabe que você vai falar que é Jeová. E aí em cima disso ele já tem uma outra contrarresposta. Esses são os manuais das seitas, que já preparam os seus adeptos para dar resposta conforme a resposta que eles acham que você vai dar. Quando você quebra esse pensamento, essa estrutura, você quebra toda a estrutura de pensar dele, de raciocínio dele. Então, para evangelização, eu preciso ter conhecimento para evangelização. E quarto lugar, são as missões. Missões urbanas, porque a maior parte dos grupos religiosos heterodoxos estão nas grandes cidades. Missões urbanas, né? Agora, existem objeções ao estudo da apologética? Existem. Não gosto de falar contra outras religiões. Não quero saber, que eu não gosto de falar de outra religião. Mas ninguém está falando de outra religião. O mundo não funciona assim. A gente precisa entender as estruturas, todos os aspectos. Então não é uma questão de falar mal ou bem. É de verificar o que pensa e como nós vamos contrapor à luz da Bíblia Sagrada. Tem gente que fala assim: fomos chamados para pregar o Evangelho. Não tenho tempo para isso, sou chamado para pregar o Evangelho. Sim, então, mas só que Jesus foi o ensinador do Evangelho, e no entanto ele enfrentou os fariseus da época dele, enfrentou os saduceus da época dele, enfrentou os herodianos da época dele. 1/3 do Novo Testamento foi escrito para combater seitas e heresias. Jesus disse para não julgarmos. A pessoa fala: você está falando aí, está julgando. Não estou julgando.
Eu estou falando o que a Bíblia fala. Julgar é quando você faz um julgamento. Eu estou discutindo a postura do que a Bíblia diz. E, finalmente, usa essa expressão, quem somos nós para julgarmos? Né? Não, nós não somos nada, mas a Bíblia é. A Bíblia, sim, ela tem esse poder sobre o nosso julgamento. Então, vamos pensar um pouquinho sobre a questão dos movimentos contraditórios. São denominados movimentos contraditórios aquelas igrejas e aquelas práticas dessas igrejas, presentes, inclusive no ambiente evangélico, que diferem da Bíblia. São manifestações que aparecem no nosso meio, mas a Bíblia não fala isso. Então, nós precisamos contrapor isso. Historicamente, isso a gente tem observado no mundo pentecostal. Não é que nas igrejas tradicionais não acontecem isso. Acontecem. Existem heresias nas igrejas tradicionais também. Mas no movimento pentecostal, a gente tem assistido isso com mais frequência. Rapidamente, vamos observar antropologicamente como o movimento pentecostal se dividiu. Segundo os antropólogos, o movimento pentecostal se dividiu em chamada 3 ondas. Essa é apenas uma visão acadêmica. Eu não estou dizendo que isso é uma realidade, que é isso. Não, isso é uma possibilidade antropológica de divisão da história do pentecostalismo. A primeira onda seria a ênfase ao batismo no Espírito Santo. E as 2 denominações responsáveis que mais divulgaram a glossolalia, o batismo no Espírito Santo e as línguas, foi a Congregação Cristã no Brasil e a Assembleia de Deus. Ambas mais ou menos da década de 1910. E a Assembleia de Deus, 1911. O meio, basicamente, de divulgação dessas igrejas foi o evangelismo pessoal, culto doméstico, literatura, culto ao ar livre. Esse foi o método, basicamente, da Assembleia de Deus de evangelização. A Congregação Cristã do Brasil já usava outros métodos. A segunda onda do pentecostalismo, a ênfase foi na cura divina. E aí enquadra a Igreja Quadrangular, de 1951, o Brasil para Cristo, 1955, que chegou no Brasil. A Igreja Deus é Amor, 1962, e também as igrejas tradicionais que se pentecostalizaram, como a Igreja Batista, Presbiteriana Renovada, Metodista Wesleyana, etc. E o principal meio de divulgação desses fenômenos de milagres, a hora do milagre, essas coisas todas, foi o rádio. Tá? Foi o principal meio. Finalmente, a última onda, que ficou apelidada de neopentecostalismo, mas esse termo é um termo equivocado, mas que a academia acolheu e agora já está cristalizado, não dá para mexer com isso, porque neopentecostalismo, neo significa novo pentecostalismo. Isso não é um novo pentecostalismo, mas ficou apelidado como neopentecostalismo, a gente fica nisso mesmo. ênfase dessa onda, a teoria da prosperidade, ou seja, ênfase ao dinheiro e à prosperidade. Quais são os representantes? Igreja Universal do Reino de Deus, de 1977, Igreja Internacional da Graça de Deus, 1980, Ministério Cristo Vive, Miguel Ângelo, Comunidade Sara Nossa Terra, Comunidade Paz e Vida e outras igrejas, Igreja Apostólica Renascer, Bola de Neve, Mundial, Trono de Deus e todas essas novas igrejas. E o método que ela usa, o meio, é a televisão, porque ela é extremamente moderna, né? Bom, essas novas expressões vão, obviamente, influenciar o velho pentecostalismo, ou o chamado pentecostalismo clássico. O que eles têm para que faz com que ocorra um crescimento exponencial desses movimentos pentecostais? Líderes carismáticos, cada membro é um evangelista, liderança natural, sem necessidade de formação, de 4 anos em seminários, a liturgia é alegre, é viva, que cai no gosto da cultura do Brasil, e os usos e, infelizmente, também os abusos dos dons espirituais. Os neopentecostais abandonam os usos e costumes das igrejas pentecostais clássicas, né? E aí também surgem os shows, né? Gospels, né? De cantores e músicas, etc. Dois fatores externos de crescimento. Bom, apresentou-se como solução aos vários anseios da população, anseios espirituais, emocionais, sociais. Organizações muito atuantes como a DONEP, a Gideões Internacionais, Sociedade Bíblicas e Editoras, que estão muito presentes, né, sendo facilitadoras, e as cruzadas evangelísticas. Então, por exemplo, era próprio a cruzada evangelística do pastor Bernard Johnson, de saudosa memória, que realmente mexeu com o país inteiro.
mas também do pastor Morris Cerullo e outros grandes que fizeram grandes campanhas. Mas as novas tendências agora, essas novas tendências dessa última década, após ano 2000, nós temos o quê? A busca incessante do crescimento da igreja. Grupo de 12, que é o chamado Igrejas em Células. Teologia da prosperidade. Movimentos de libertação. É a terça de libertação, é a quarta da libertação, é a quinta da libertação, é a sexta da libertação, é a sétima não, né? É o sábado da libertação, é o domingo da libertação, é a libertação que não acaba mais. Batalha espiritual, é guerra de espírito, de mundos, esse mundo tenebroso, é uma guerra espiritual tremenda. A centralidade do mal, a luta contra o mal, parece que o mal é tão poderoso que as pessoas já começam a ter medo de que as coisas estão saindo fora do controle de Deus. Os milagres e os abusos, cair no espírito, é dente de ouro, é cada coisa, né, que aparece. O pentecostalismo e a política. Muitos membros, muitos líderes evangélicos se envolveram na política, mas só deram mau testemunho, que só perpetuaram as injustiças sociais no país. Né? Cura interior, ter ideias psicológicas, de psiquiatria em relação à maldição de família. E o uso da mídia, principalmente a televisão. E finalmente o sincretismo religioso, ou seja, mistura, pegar elementos culturais do país e dar um novo rosto, como se fosse algo cristão. Novas tendências, a busca incessante do crescimento da igreja. Um dos movimentos que tem mais englobado modismos e heresias ficou conhecido como o encontro. Tem o pré-encontro, o encontro e o pós-encontro. Esse tipo de instrumento foi usado no chamado modelo G12, que foi uma experiência da Colômbia que veio para o país. A famosa Igreja em Células, do Ministério Internacional de Restauração, OMIR. O G12, que são as igrejas em células. Bom, primeira coisa que eu quero dizer para você é G12, o nome não tem um problema. Pode ser G12, a gente pensa que é grande prêmio, né, de Fórmula 1, mas não tem problema. O G, de ser G12, podia ser G1, G o que quiser, não há problema. Podia ser... Então a nomenclatura é indiferente, não tem problema ter um grupo de 12, ter um grupo de 5, grupo de 3, esse não é o problema. O problema é o que está sendo realizado dentro dessa perspectiva do G12, que é o famoso encontro. Tem dois objetivos esse encontro. Primeiro, novo encontro com Deus. E segundo, formação de células e de grupos de 12, conhecidos como Cicla G12. E aí vem de novo o problema. Se deu certo na Colômbia, se foi um experiencialismo positivo na Colômbia, não significa que vai dar certo no Brasil. Não significa que vai dar certo no Japão. É o velho problema que o ser humano pensa que uma experiência que ele tem em um determinado local vai dar certo no mundo inteiro. Não necessariamente. Às vezes um projeto e uma estratégia é excelente para aquele local, para aquela cidade, para aquele bairro especificamente, mas não para um universo mundial tão plural como o nosso. Há distinção entre o verdadeiro avivamento promovido pelo Espírito Santo e um avivamento que os homens querem, que os homens sentem-se necessidade. Muitas vezes surgido do desejo de pessoas realmente sinceras, que por desejar tanto o avivamento, desenvolve mecanismos humanos, até espúrios, para atingir o fim que ele precisa, já que são pessoas predispostas a qualquer coisa para alcançar o avivamento. Esse é o avivamento provocado pelo próprio homem. Isso as igrejas neopentecostais são especialistas. Elas trabalham com essa predisposição da pessoa. Então, a pessoa que vai lá está predisposta a cair, a levantar a mão, a pular, a gritar. Então, elas estão predispostas porque todo culto tem esse mecanismo de predisposição, né? Então, e de sugestionamento. Um alerta foi feito pelo jornal Mensageiro da Paz, em setembro de 1997. Parece que foi profético. Ele fala ecos contra a nova unção. Ele diz assim: em sua forma de pregar e dirigir cultos, movimentos estranhos, inovações e artificialismos, todas essas técnicas importadas da outra América são erroneamente interpretadas como sinônimo de avivamento, poder e autoridade de Deus, deixando uma herança negativa e satânica para os jovens brasileiros,
que representam a continuidade da direção da igreja no Brasil. Então foi um alerta, e é um alerta muito importante. Na apostila dos chamados encontros, que é o material que eles têm, intitulado Manual de Realização do Encontro, há avisos de alerta sobre o perigo de ler a referida apostila antes de o leitor ter passado pelo encontro. Então ela diz assim: é expressamente proibida a leitura ou manuseio desse material por pessoas que ainda não passaram pelo encontro. É claro, é proibido porque você não está sugestionado, aí você vai ler e vai achar erros doutrinários. Outra advertência: atenção! É expressamente proibida a leitura ou manuseio deste manual por pessoas que ainda não passaram pelo encontro. Os acontecimentos não deverão ser descobertos, mas sim experimentados por todos aqueles que desfrutarão os 3 dias do encontro com Deus. Irmão, sinceramente, as coisas de Deus são tudo claro. Não tem esse negócio de mistério, escondido. As coisas de Deus é luz. Né? A luz é... Os homens que fazem más obras não vêm para a luz porque as obras dele ficam claras, né? Os líderes idealizadores desses encontros foram o pastor César Castelhanos Domingos e sua esposa Cláudia Castelhanos e a equipe da Missão Carismática Internacional de Bogotá, na Colômbia. Então, uma experiência de um colombiano. Os discípulos do Ministério Internacional de Restauração foram enviados ao encontro em Bogotá e lá receberam diretrizes verbais e práticas de como o encontro deveria ser feito aqui no Brasil. No Brasil, o líder que se apresenta como elaborador do manual é o pastor René Terranova, presidente do MIR, pelo menos era, né? Pastor da Amazonas. O manual foi elaborado para o primeiro Congresso Internacional para Pastores e Líderes em 1999, então já houve muitas mudanças, né? Porque isso tudo é muito dinâmico. Foi reeditado por ocasião do segundo Encontro Internacional para Pastores e Líderes em 99 e assim sucessivamente. O Brasil, o líder que se apresenta como elaborador do manual é o pastor René Terranova e a sua esposa. Na noite do 49º aniversário do pastor René Terranova, durante a programação do 13º Encontro Internacional Celular, os líderes resolveram transformar ele no patriarca, deram um manto para ele, o manto patriarcal, e por ser o pai espiritual da visão celular no Brasil. Quer dizer, já começa a parecer uma coisa meio estranha, né? Quer dizer, uma hora é bispo, depois vira apóstolo, depois vira patriarca, daqui a pouco vai virar a 4ª pessoa da Santíssima Trindade, né? Porque não tem mais onde chegar. É uma coisa assustadora. Esses encontros são retiros espirituais e têm por participantes membros de igrejas evangélicas, notadamente os crentes recém-convertidos. A expressão mais frequentemente usada para definir tais retiros é: o encontro, sem dúvida, é tremendo. É uma bênção para a vida daqueles que afastam-se de suas atividades regulares para experimentarem o encontro com Deus, permitindo que o Espírito Santo ministre em suas vidas. Assim sendo, nada melhor que possuirmos legitimidade e fidelidade à visão celestial. O encontro é tão significativo que não poderíamos guardá-lo só para nós. Bom, em primeiro lugar, eu conheço pessoas que participaram de encontros evangélicos que foram muito bons para elas, mas encontros evangélicos sadios, né? Pessoas que participaram de encontros realmente de consagração, de oração, que ficaram lá 3 dias estudando a Bíblia, tá tudo certo, não é isso que nós estamos falando. Estamos falando daqueles encontros que se usa de técnicas de psicologia, de manipulação religiosa. É isso que nós estamos falando que é um movimento contraditório no nosso meio, porque nós não precisamos disso. Há o poder do Espírito Santo para operar na vida da pessoa. O que nós vemos hoje é o artificialismo. É gente, fala aí, fala em língua, fala lá. Que adianta falar isso? Isso aí não tem... Irmão, o mais lindo do movimento pentecostal, porque não dá para você batizar ninguém com o Espírito Santo. O único que batiza com o Espírito Santo é o Senhor Jesus. É só Ele que tem poder para te dar o revestimento de poder. Professor não pode, homem não pode, ninguém pode. Essa é a beleza do pentecostalismo, é que Jesus é o que batiza com o Espírito Santo. É Jesus que dá o revestimento de poder. João falou: eu vos batizo com água, mas virá aquele, graças a Deus, e veio o Senhor Jesus, que batizará no Espírito Santo e com fogo. Então é o revestimento de poder.
Então, esses movimentos precisam entender isso, tem que buscar, tem que consagrar, mas tem algo que só Deus pode operar, não é você. Agora você fica sugestionando, tentando, aí você cria artificialismos, pessoas que vão aprender certas técnicas e isso não glorifica a Deus, isso não traz edificação. Então, eu não estou generalizando. De fato, há encontros que realmente buscam a presença de Deus, que não tem essas técnicas humanas. Agora, nesse caso, desse grupo celular, desse MIR, infelizmente, temos sérios problemas doutrinários. O encontro e suas fases, 3 fases, pré-encontro, encontro e pós-encontro, não são apenas para novos crentes, mas também para líderes que querem implantar com êxito a visão de células, de multiplicação de grupos de 12. Então veja, esse é o problema, é algo específico. Como se vê, então, esse encontro tem 2 objetivos. Novo encontro com Deus e formação de células e de grupos de 12, conhecidos como a sigla G12. Pré-encontro, então antes do encontro. Para que participe efetivamente do encontro, é preciso avaliar primeiro se o candidato está em condições de responder aos processos a que será submetido, devendo satisfazer as condições impostas no pré-encontro, só assim poderá ir ao encontro. Então já começa um controle de indivíduos, né? Quer dizer, não tem nada a ver com Deus isso é um controle humano, que vai fazer então as suas análises, as suas seleções humanas, um processo humano. Nota, cuidado com o participante se ele adere integralmente ao que está sendo ministrado, tá vendo? Característica de seita religiosa. Já quer ver se a pessoa adere, se diz amém para tudo ou se ela questiona. Olha, sem reservas mentais, perdendo o autocontrole e sendo passível de manipulação pelo discipulador. Se for pessoa independente, autônoma, que pensa por si mesmo e não admite manipulação, então está descartada. Não serve. Não serve, não pode participar do encontro. Não, ele pensa por si próprio, tem senso crítico. O ensino do pré-encontro é baseado naquela famosa 4 leis espirituais da Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo. Algo que a gente entregou esse folheto para muitas pessoas. Devemos ter presente que o encontro é para crentes novos e pastores. Quer dizer que um novo convertido vai precisar estudar, ou melhor, um pastor ou um crente vai estudar as 4 leis espirituais? Quer dizer que ele não sabe isso. Então não vai na escola dominical, não deve participar de culto de ensinamento, nada, né? Geralmente nos servimos do folheto as 4 leis espirituais quando testificamos de Cristo para pessoas que ainda não aceitaram a Jesus. Vai falar isso para quem já é crente, né? Quando fazemos uso do folheto, temos a recomendação para convidar a pessoa para aceitar a Cristo. Não fazemos essa leitura, as 4 leis espirituais, para crentes que já aceitaram a Cristo, que já são de Jesus. Perguntamos, por que ler as 4 leis espirituais para quem já aceitou a Cristo? O encontro é para novos crentes, diz o manual. Seria o caso de o encontro rejeitar a experiência desse novo crente como se não fosse legítima ou insuficiente? São questões. Toda a experiência do novo nascimento que se teve deve ser abandonada como espúria, ilegítima, para se ter uma nova experiência a partir do encontro? É uma questão a ser analisada. É tão grave a situação que certos crentes e pastores que participaram do encontro não titubeiam em declarar sua nova experiência com Deus, com a seguinte expressão: eu era um pastor desviado, pregando para crentes desviados. Imagina um testemunho de um pastor falar isso. Quer dizer, então acho que ele era mesmo, né? Crentes que participaram do encontro deparam-se com seus irmãos e afirmam sobre o encontro: eu era um crente desviado dentro da igreja. Tem isso? Tem. Tem gente assim mesmo. Tem pessoas mesmo que estão dentro da igreja, mas não fazem parte do corpo de Cristo. Mas não pode ser generalizado isso. Após essa declaração, tal pastor e tais pessoas precisam dizer antes que não tinham a experiência do novo nascimento, que eram apenas cristãos nominais e não tinham a experiência dos perdões dos seus pecados através do precioso sangue de Jesus. Caso contrário, estaria abjurando a fé e negando a fé que uma vez foi dada aos santos. E a fé é uma só fé.
Se essas pessoas que participam do encontro admitirem que, apesar de ter tido a experiência do novo nascimento, mesmo assim, declararem que estavam desviadas, elas estão no caminho da apostasia, mencionada por Pedro. Negarão o Senhor que o resgatou, porque como isso teve experiência, agora está negando a experiência. Sabemos que, infelizmente, existem muitos líderes desviados e muitos crentes dentro da igreja desviados da verdade. E devemos orar para que eles realmente se convertam. Mas, infelizmente, a propaganda do encontro, intencionalmente ou não, insinua e generaliza toda a igreja e todos os líderes, como que estivessem desviados e só desfrutarão e possuirão legitimidade e fidelidade à visão celestial após participar desse encontro. Aí que não dá, né? O encontro. As palestras giram em torno dos seguintes temas: Peniel, que é o encontro, a palavra Peniel, né? Casa de Deus, encontro com Deus. Libertação, cura interior, cruz e batismo no Espírito Santo. São os conceitos trazidos e pregados pelas denominações neopentecostais. Nas regras do encontro, recomenda-se entregar à liderança objetos como revistas pornográficas, cigarro, maconha, crack, cocaína, calendário de bolso com imoralidade, etc. Isso é assustador. Porque como que uma pessoa que diz que é crente ou obreiro ainda possui algum tipo de objeto dessa natureza? Isso é muito estranho. Isso aí parece que é para pessoas que não são nascidas de novo. Membros de igrejas evangélicas costumam portar tais objetos quando se dirigem a retiros espirituais? Você ficou sabendo alguma coisa nesse estilo? Pode ser que tenha ocorrido um caso, mas eu acho muito estranho quem vai para um retiro espiritual está com revista pornográfica, está com droga. Quer dizer, é uma coisa tão estranha. Membros de igrejas evangélicas possuem tais objetos? Afinal, são crentes? Mesmo sendo novos ou são um bando de viciados? Né? Porque estou falando de crack, droga. No primeiro dia do encontro, a primeira palestra é Peniel. Com isso declara-se: Jacó esteve em Peniel e toda a sua vida foi mudada. Seu caráter foi mudado de Jacó para Israel. Seu caráter foi mudado. Ele era usurpador e o seu nome de fato significaria usurpador, mau caráter. Não, não é isso. Para começar, Yaakov não necessariamente tem a ideia de mau caráter. Tá? Muito cuidado com isso. É suplantador. É uma outra ideia. É possível que um novo crente ou um crente antigo, membro de uma igreja evangélica séria, esteja vivendo como um homem velho, como um mau caráter, mas, graças a Deus, a maioria dos crentes tiveram o seu caráter mudado com o novo nascimento, ao aceitarem a Cristo. Paulo diz: porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Efésios 5:8. E na época de Paulo não tinha nada desse negócio de encontro, né? Claro, isso é uma coisa nova. O encontro é para crentes mesmo, novos, ou para incrédulos perdidos? Dá a impressão que é para incrédulos perdidos. Os participantes do encontro são aconselhados a declarar: você testifica a outros que teve um encontro com Jesus quando deixa totalmente o seu passado. Pergunta-se: essa pessoa não é cristã? Já não tinha deixado o seu passado quando aceitou a Cristo como seu Salvador e Senhor? Ou apenas durante a realização do encontro? Esse é o problema. É quando se coloca um evento como sendo o evento, a mãe de todos os eventos, né? O partir daquele ponto como sendo o ponto referencial. Isso que é assustador. Imagine que sugere a pensar o seguinte: nós um dia fomos prostitutos, mentirosos, egoístas, etc. Deus não está interessado nos seus pecados de outrora, e sim no que você vai ser e fazer a partir do encontro com Ele. Mas ele está falando do encontro literalmente. Repetimos, a pessoa que participa do encontro já era cristã? Teve um encontro com Jesus antes ou durante o encontro promovido pelo MIR? Duas experiências distintas de conversão, então? Ele teve? Ou ele terá? Outras afirmações comprometedoras. Ao sair do encontro, não deixa o diabo lhe acusar. Ué, mas que história é essa? Não devemos permitir que o diabo nos acuse nunca. Não é por causa do encontro. Porque a Bíblia nos garante e nos dá autoridade para que ele não nos acusa, porque nós estamos debaixo da proteção do sangue de Cristo. Dentro das instruções para o ministrador está orar para que caiam as escamas dos olhos dos encontristas. Quer dizer, quem participa do encontro está com escama no olho. Essas escamas já não teriam ter caído quando a pessoa entra na igreja e aceita Cristo como seu Salvador? Ou só quando ele participa do encontro? Somos novas criaturas a partir
de quando aceitamos a Cristo ou quando participamos desse tal encontro? Subterfúgio, como estivessem presentes pessoas fingidamente crentes e que agora, depois desse encontro, desse evento, passam realmente a ser crentes? As seitas assim procedem. Querem que o novo adepto declare que antes não era convertido, nascido de novo, e que após a entrada na seita é que passaram a ter uma experiência extraordinária. Essa forma de pensamento também é comum nas denominações neopentecostais. Observe os programas de rádio e de TV. Como os neopentecostais entrevistam os convidados a darem seu testemunho em seus programas, normalmente dizem: como era a sua vida antes de entrar aqui na igreja? Eu vi muito, quando ia para São Paulo, fazia parte do Instituto Cristão de Pesquisas, ouvia às vezes esses programas de testemunhos, é sempre o mesmo. Qual é o nome da irmã? Fulana. Onde a irmã mora? Em tal local. Conta a benção, irmã. Ah, irmão, tal, Jesus fez isso, tal. É, irmã. E da onde que a irmã era? Eu era da Assembleia de Deus. E quando a irmã era da Assembleia de Deus, a irmã não tinha sido curada. Não, irmã, não tinha sido libertada. E agora que a irmã entrou na nossa igreja, a irmã está liberta. Oh, glória a Deus, palma para... Isso aí é propaganda religiosa, irmão. Isso é propaganda institucional. E eles são especialistas em trabalhar esse tipo de coisa. Perguntamos, antes de entrar em determinada denominação, antes do seu encontro com Jesus Cristo ou antes? Quem é que muda a sua vida? O encontro com Jesus ou determinada denominação? Ou determinado tipo de evento? Afinal, quem faz a obra da regeneração? É a instituição? É a organização humana? Ou é o poder do Espírito Santo? E aí vem, no encontro, as doutrinas contraditórias e extrabíblicas. Por exemplo, maldição hereditária. Maldição hereditária. Isso é um problema, irmão. A Bíblia fala que os pais comeram uvas verdes e embotaram os dentes dos filhos. Quer dizer que é o pai que come a uva verde e a boca do filho que fica amarrada? Quer dizer, de jeito nenhum. Há duas passagens nos profetas atacando essa ideia da maldição hereditária. Por quê? Porque, claro, que se os pais são desobedientes, eles vão manter os filhos no caminho da desobediência. Mas isso não é genético, né, irmão? Tenha dó. A hora que o filho aceita Jesus como Salvador, toda maldição é quebrada. Existe em rei em Israel que o pai foi uma bênção de Deus. O filho foi uma tribulação. E esse filho que foi uma tribulação teve um outro filho que foi uma bênção. Então não tem essa questão de maldição hereditária, isso que é uma falácia. Os promotores dos encontros acreditam em maldição hereditária. Declaram que maldição hereditária se instala através dos pais ou antepassados que abriram legalidades para tais, como idolatria, prostituição, rebeldia a Deus, feitiçaria, mentira, adultério. Não existe maldição hereditária genética. Não tem isso, irmão. Existe maldição de pecado. Práticas pecaminosas dos pais têm de ser passadas para os filhos, porque os filhos convivem ali. Você vê um pai que fica dando pinga para o filho, que o filho vai ser pinguço. Mas é porque o pai dele também era. Não, ele passou isso para o pai. Não é genético. Não estava no DNA dele ser pinguço, coisa nenhuma. Então, se um filho continua no mesmo erro do pai, na prática da idolatria ou feitiçaria, existe maldição. Não hereditária, mas maldição decorrente do pecado do estilo de vida, do modus vivendo dele. O texto de Êxodo 25 fala da maldição imposta por Deus contra os que praticam a idolatria e por isso o aborrecem. Essa não é a situação de um cristão que agora é uma nova criatura. Quem agora está em Cristo? Nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Não aborrece mais a Deus, deixou a idolatria no qual viviam seus pais. Nada pode fazer por eles, na maioria das vezes já falecidos. E eles em nada podem prejudicar seus filhos. Romanos 14,10. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Outro problema. Nesses encontros vem a tal da cura interior, que é questões psicológicas. Para tentar apagar um trauma da infância ou do passado remoto, o ministrador sugere as seguintes medidas.
tentar visualizar o encontro do espermatozoide do seu pai com o óvulo de sua mãe. Isso é regressão. Isso aí são elementos parapsicológicos. Veja-se no útero materno sendo formado. Veja-se em cada momento da gestação. Tente lembrar. Nossa, isso aqui sabe o que está parecendo? Hipnose, né? Tente lembrar os sentimentos que recebeu: amor, ódio, rejeição, tentativa de aborto, perigo de vida por conta de doenças, insegurança quanto ao nascimento. O que isso vai ver ter com cristianismo? Você acha que Paulo fazia isso, irmão? Isso aí não existe na Bíblia. Veja-se nascendo, sendo recebido por sua mãe. Veja-se crescendo como 1 ano de idade, 2 anos, 3 anos. Observação: em cada faixa etária, desde a infância até a vida adulta, o ministrador deverá instruir o encontrista a se lembrarem de momentos difíceis, amargos, traumatizantes, questões extremamente perigosas, porque se a pessoa já foi liberta daquilo, então agora vai trazer tudo de volta aquilo que já foi apagado pelo precioso sangue de Cristo. Eles precisam liberar perdão às pessoas envolvidas em cada fase, inclusive liberar perdão a Deus, hein? Olha só. Libere perdão ao pai, libere perdão à mãe, libere perdão aos irmãos, libere perdão aos familiares, libere perdão a Deus. Não prenda pessoas no mundo espiritual. Jesus lhe perdoou, perdoa-os também. São citações do encontro. Talvez as pessoas que lhe magoaram, não sabiam que estavam te maltratando. Talvez eles não conhecessem a Jesus Cristo naquele tempo. Nota, isso não passa de um tipo de regressão hipnótica. As luzes ficam meio apagadas. O participante é aconselhado a visualizar-se desde o momento da fecundação, formação do útero materno, até alcançar a maturidade e então jogar fora todas as lembranças decepcionantes ou amargas. É uma regressão psicológica, que isso qualquer psicólogo pode trabalhar. Para se assemelhar a uma sessão espírita, bastaria que essa regressão se alongasse a vidas passadas, como existe muita gente que acredita em vidas passadas. Incrível como pastores presentes não reagem contra essa prática estranha aos costumes cristãos e muito natural em práticas espúrias. Isso não tem no Novo Testamento. Isso é uma invencionice dos antigos métodos psicológicos. A questão da confissão. Os presentes são convidados a sentarem de frente para o par, né? Frente de outra pessoa. O ministrador dá 10 minutos para o primeiro parceiro confessar suas dores. Deve ficar atento ao material que confessou. Nesse tempo podem surgir novas lembranças, ou lágrimas, ou gritos. O que ouve a confissão de pecados deve no final dizer: Senhor, meu irmão confessou estas dores, e conforme a tua palavra em Tiago 5,16, eu agora oro declarando que uma quantidade de cura do teu trono atinge as camadas mais profundas da mente do meu irmão, em nome de Jesus. Amém. Tudo técnicas. Nota, qualquer leitor da Bíblia não ignora que Tiago 5,16 se refere à confissão de pecados mútua entre as pessoas e não de pecados contra Deus. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sareis. Entendemos que isso nada tem essa atitude deles nada tem a ver com a Bíblia. Confissão auricular é prática da Igreja Católica. Melhor realizada porque o confessor faz voto de silêncio, pelo menos, né? Voto de não revelar, para não comprometer quem confessou. Já não é o caso de quem ouve confissões de pecados do seu irmão aflito e amanhã pode relatá-los a outras pessoas, comprometendo a honra do seu irmão. Como podem os pastores desavisados aceitar a ministração desses encontros, ainda levar os membros da sua igreja atrás retiros, né? É muito triste isso. E finalmente o momento mais importante. É dito que o momento mais importante do encontro se dá quando os encontristas poderão sentir um pouco da dor de ir à cruz como Jesus sentiu. Então ele vai tentar trabalhar com um sugestionamento psicológico de colocar você na cruz, como se você estivesse na cruz no lugar de Jesus. O ministrador pede que todos fechem os olhos e imaginem-se sendo transportados para Jerusalém. E aí ele narra os acontecimentos ligados à vida de Jesus. Segue algumas sugestões do ministrador. Veja Jesus sendo levado por Maria e José ao templo para se apresentar a Deus. Veja-o crescendo em graça, sabedoria e estatura diante dos homens e diante de Deus.
Veja Jesus curando os milhares de pessoas. Veja Jesus à época da Páscoa. Jesus foi ao Getsemane com os seus discípulos e lá suou gotas de sangue. E vai descrevendo as cenas da vida de Jesus, culminando com a sua morte e ressurreição. Dizem mais. Agora que Jesus está vivo, ponha-se debaixo da cruz e sinta o sangue do Senhor caindo sobre você. Receba a remissão dos seus pecados, receba o perdão do Senhor Todo-Poderoso, celebre com palmas, abrace o seu irmão e dê gritos de vitória. É tudo coisa humana, com sugestionamentos. É aquela emoção, né? Mas é uma coisa humana. Quando celebramos a ceia do Senhor, não é para trazermos a memória da morte de Cristo em nosso lugar, como recomenda Paulo, capítulo 11 de 1 Coríntios 23, 26, recebemos o perdão do pecado quando aceitamos a Cristo. Ou quando você participa de um encontro, de um evento. A primeira experiência nossa de perdão, de salvação, deve ser renunciada pela nova, supostamente, recebida no encontro humano. E lá também tem a fogueira santa. Não essa fogueira santa de Israel, da Igreja Universal, é outra fogueira. Os encontristas são aconselhados a escrever todos os pecados e acontecimentos e pecados, traumas, etc., em uma folha de papel. Aí você pega uma folha de papel, sulfite, e começa a escrever os seus pecados. Após escrever, todos devem caminhar rumo a uma fogueira. Olha que meninice. Todos os objetos, como crucifixos, revistas pornográficas, cigarro, preservativos, jovens solteiros e todos os que se relacionam com algum pecado, devem ser queimados. Tudo isso deve ser queimado, esses objetos. São as pessoas divididas em grupos de 12. Eles deverão jogar ao fogo os papéis e objetos e juntos gritarem: estão anulados todos os argumentos sobre minha vida. Olha aqui, meninice, que coisa sem pé, sem cabeça. Essa experiência tem mais a ver em cursos de neurolinguística, com quem pratica e recomenda a Bíblia. Tudo isso aconteceu um dia quando aceitamos a Cristo como Salvador. Jesus falou, está consumado. Se você crê em Jesus, você tem os seus perdão. Não precisa fazer uma fogueira, escrever num papel e tacar fogo e falar, agora sim. Sou livre por Jesus ou depois que participou de um encontro, de um evento? Tenho uma nova vida em Cristo quando o aceitei como meu Salvador e não depois que eu participei de um evento religioso. E finalmente, depois do pré-encontro, do encontro, aí você vai ter o pós-encontro. O pós-encontro visa reforçar aquilo que se viu no encontro. É um repeteco, né? Geralmente se atribui que a pessoa passou por uma cura interior, libertação, batismo com o Espírito Santo e que devem adiar para os que ainda não participaram do encontro que faça o mais rápido possível. Mostrar a urgência disso. A expressão que se usa é: o encontro foi tremendo. Só isso, só para criar um clima. Ou então preciso participar. Foi tremendo, né? Não somos contra retiros espirituais. Isso tem que ficar claro. E nem encontros evangélicos, não é isso. Mas é nosso dever alertar os crentes acerca das doutrinas extrabíblicas, exóticas e excêntricas, cheias de mistérios e segredinhos que se tem nesse movimento celular. Não somos contra retiros espirituais e nem encontros evangélicos, mas é nossa responsabilidade e responsabilidade da igreja para conduzir o povo na direção do Espírito Santo, tendo a Bíblia como única regra de fé. E não ideias psicológicas de homens. Que Deus continue a nos ajudar. Que Deus continue nos orientando. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Eu pergunto para você, Paulo conhecia esse tipo de encontro? Pré-encontro, encontro, pós-encontro. Isso não existe na igreja primitiva. Como não existe na igreja primitiva o dia da libertação, não tem na igreja primitiva o dia que estabelece do descarrego. Não tem isso. Já pensou, Paulo falando, hoje vai ter o culto do descarrego. Isso não existe. Isso são invencionistas humanas. E é isso que nós precisamos combater, porque sai fora do Evangelho. Muitos pais não perceberam, mas a esquerda tentou destruir a educação conservadora. E muitos deles só notarão os perigos do globalismo e do esquerdismo quando for tarde demais. Aparentemente, o Brasil venceu o risco de se tornar uma ditadura comunista, mas o desafio de educar nossos filhos fora do alcance de mentes diabólicas nunca foi tão urgente. Os vários esquerdistas que governaram o Brasil nos fizeram sentir incapazes, isolados e sem condições de reagir, ainda que nós, os conservadores, fôssemos e somos a maioria do povo brasileiro.
Por isso, a sua família precisa ler o Guia Conservador da Família Brasileira, escrito para auxiliar os pais que desejam ver cumpridos nas vidas de seus filhos e da nação brasileira os propósitos de Deus. Sobre a teologia da prosperidade. Eu já começo aqui com Mateus capítulo 6, versículo 19 e 20. Não ajunteis tesouros na terra. Essa é a palavra de Jesus. Onde a traça e a ferrugem tudo consomem. E onde ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu. Onde nem a traça, nem a ferrugem consome. E onde os ladrões não minam e não roubam. Mas hoje é essa situação. É gente que só prega prosperidade, estão ficando milionários, poucos líderes. Eles pregam, dá a impressão que todo mundo naquela igreja está milionário, irmão. É impressionante. Você vê essa turma dando testemunho, porque eu tinha um carro, agora eu tenho 10, eu tinha uma casa, agora eu tenho 20, eu tinha um celular, agora eu tenho 50. Nem sei porque ter tanto celular assim, que é uma dor de cabeça. Mas enfim, é impressionante. Só que a verdade, irmão, nua e crua, sabe qual é? É que só os líderes que se beneficiam. A maioria dos membros das igrejas continua a mesma luta de sempre, a luta de buscar o pãozinho de cada dia. Essa é a dura realidade. Agora, é claro que em toda igreja, inclusive nas seitas, sempre tem alguém que a partir do momento que começou a fazer parte daquela instituição, por ter deixado a sua antiga vida de prostituição, de excessos, passou a ter mais recursos e por isso vive uma vida melhor economicamente. Mas isso em qualquer religião. Não precisa ser a sua, é qualquer uma. Tá? Então qualquer religião você vai encontrar, só que algumas testemunham mais sobre isso e outras menos. A questão da teologia da prosperidade, que eu chamaria de teoria da prosperidade. A teologia da prosperidade da Bíblia tem a ver com espiritualidade, tem a ver também com materialidade, mas grande parte tem a ver com uma vida de amor, de fé, de alegria, de prazer espiritual. Essa é a prosperidade da Bíblia. A prosperidade material é uma consequência, mas ela não pode ocupar o espaço como se ocupa nesses cultos, que só falam disso. Como se a teologia material da prosperidade fosse o grande trunfo da Bíblia. E não é, é apenas uma consequência. Tá? Então a teologia ou teoria da prosperidade é um movimento entre igrejas neopentecostais iniciado nos Estados Unidos, embora suas origens se deram antes de 1906. Então, foi antes do movimento pentecostal. Ou foi, pelo menos, no mesmo período. O pioneiro foi Esek Kenyon. Os ensinamentos de Kenneth Hagin, acusado de ter plagiado a maioria dos ensinamentos do Kenyon, e famoso por ter afirmado que morreu e ressuscitou 3 vezes, e de Oral Roberts, influenciaram a geração presente de televangelistas da prosperidade, cuja maioria é formado na Oral Roberts University. E é difícil diferenciar entre os Prosperity Gospel e o Word of Faith, palavra da fé. O pioneiro então foi esse Esek Kenyon. É dele a frase, o que eu confesso, eu possuo. Embrião da confissão positiva. Kenneth Hagin, acusado de ter plagiado a maioria dos ensinamentos de Kenyon, é famoso por ter afirmado que morreu 3 vezes e ressuscitou 3 vezes. Ele diz, é necessário crer, declarar verbalmente a fé e então agir como se já tivesse recebido a bênção. É confissão positiva. Nomes internacionais como Kenneth Copeland, Benny Hinn, famoso Benny Hinn, Frederick Prince, Paul David Young-Cho, Mike Murdock e Morris Cerullo faziam parte do cotidiano de muitos líderes das igrejas brasileiras, que por força da sua influência têm levado o membro comum a achar que esse tipo de literatura é boa, quando na verdade são materiais e ensinos cheios de sofismas e de enganos. Alguns líderes da teologia da prosperidade no mundo: Oral Roberts, Paul Young-Cho, Morris Cerullo e Mike Murdock. A maioria deles estiveram no Brasil. Alguns líderes da teologia da prosperidade no Brasil, que defendem essa ideia: Edir Macedo, o R.R. Soares, o Valdomiro, o Valnice Milhomes, o pastor Silas, embora ele já tentou sair disso, mas vira e mexe e fica um pendro porque ele trouxe o Morris Cerullo e os demais pastores
que defende essa tese, né? A Renascer em Cristo, né? Estevão Hernandes e Sônia Hernandes, e o próprio Domir, que nós estamos falando do encontro, tá? Então nós temos vários membros dessas igrejas, são igrejas televisivas, que usam muito da televisão, né? E o Duque, né? O apóstolo Duque, né? Que é da Igreja do Trono de Deus. E então são esses líderes que defendem a teoria da prosperidade, uns com mais ênfase, outros com menos. A teologia da prosperidade é uma mistura de ganância e comodismo. Os adeptos da teologia da prosperidade acham que nós temos direito de reivindicarmos o que quisermos de Deus. Em outras palavras, Deus passou a ser então nosso funcionário, esquecendo da soberania divina. Textos bíblicos que refutam esse evangelho falso, que promete ao homem uma vida de prosperidade material, atiçando-lhe a ganância. E aí vai contra a palavra de Deus que eu li no início. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não podem roubar nem minar. Olha só o que diz a palavra de Deus aqui nessa passagem de 1 Timóteo 6, capítulo 3 até o 12. Veja só, se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforme as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais, mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Agora, olha só o que eu grifei aqui, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça, alguns se desviaram da fé, e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Isso é a Bíblia, isso é a palavra de Deus. Como terminaram alguns dos grandes pregadores da prosperidade? Vamos ver. O Kenyon faleceu vítima de um tumor maligno. Ele que basicamente é o pai da confissão positiva. John Wimber e seu filho Chris morreram de câncer. A Ellen morreu de alcoolismo. John Lake morreu de um colapso. Gordon Lindsay morreu do coração. São grandes pregadores da confissão positiva. O cunhado de Kenneth Reagan morreu de câncer. O mesmo aconteceu à sua irmã. Sua esposa foi operada e o próprio Reagan usou óculos até a morte. Kathleen Kuhlman morreu do coração. Daisy Osborne morreu de câncer, jurando que havia sido curada. Jaime Buckingham morreu de câncer. Fred Prince conseguiu uma quimioterapia para sua esposa. John Austin procurou ajuda médica para curar o câncer da esposa. A esposa de Charles Capps fez tratamento médico de câncer e também a Joyce Meyer. Make Timberlake se tratava de um câncer na garganta, faleceu em 1918. O Sambach fez 4 pontes de safenas. O profeta Kate Gayton morreu de AIDS. Isso é uma prova convincente, não são bem assim como pregam entusiasticamente esses profetas,
do materialismo. Por aí percebe-se que não vivem o que pregam, porque eles falavam que quem tinha doença não tinha fé. Que quem estava doente porque não tinha fé. Então por que eles morreram disso? Tá? E tudo isso você encontra aqui no nosso livro. Tem todas essas declarações aqui na página 68 do seu livro. Declaração dos adeptos da teologia da prosperidade nos Estados Unidos. Olha a declaração deles. Pobreza é pecado, porque Deus nos mandou multiplicar. Deus multiplicar e encher a terra. Não tem nada a ver com pobreza ou com riqueza. Pobreza é maldição. Deus quer que você seja rico. Não sei de onde ele tirou isso. Cristãos são mini-deuses na terra. Deus começará a te abençoar, pois dinheiro sempre segue justiça. Não sei de onde ele tirou isso. Se você crer nisso, será um milionário em 3 anos. Adão era Deus e deixou de ser quando caiu. Eu, o pregador, sou ou eu sou. Repito frequentemente, Deus quer que eu prospere e tenha boa saúde. Confissão positiva. Declaração dos adeptos de teologia da prosperidade no Brasil. O dinheiro é tão santo e tão sagrado quanto a palavra de Deus. Se você está vivendo em miséria, tem alguma coisa errada. Eu plantei ofertas na casa de Deus e vou colher bênçãos materiais. Beleza, riqueza e bênçãos materiais também têm parte no reino de Deus. O jumentinho que Jesus usou para entrar em Jerusalém era um carro 0 quilômetro. Mentira, irmão. Mentira, havia cavalos, havia carros. Jumentinho era o mais simples do transporte. Eu profetizo casa própria para o ouvinte e telespectador. É essas coisas que eles profetizam, né? Só a casa própria, a chave. A pessoa vive em adultério, a vida toda atrapalhada. É isso que vejo uma chave na sua mão. É isso que eles falam. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Somente quem tem o poder de criar algo do nada é Deus. Criou algo do nada. Ex nihilo. Ele não divide a glória dele com ninguém. A minha glória não darei a outrem. Discípulos fiéis de Jesus sofrerão perseguições. No mundo tereis aflições. Temos todas as bênçãos que precisamos. Que bênçãos são? As espirituais. Jesus falou, adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Isso foi uma questão material, porque o homem guardou no seu celeiro muitos bens. Aí ele falou, alma, agora eu estou tranquilo, porque o meu celeiro está cheio. Aí vem a palavra, louco, hoje pedirão a sua alma. E o que você tem para apresentar? Deus suprirá todas as nossas necessidades, mas não necessariamente os nossos desejos. Cuidado. Tá? Tem muita coisa que você está pedindo para Deus, mas é o seu desejo, não é a necessidade. E Deus conhece a sua necessidade. Falsos mestres são movidos pela ganância. É isso que está escrito em 2 Pedro 2. Farão de vós comércio. A propagação de doutrinas de demônios caracterizam os dias atuais. Nos últimos dias, apostarão alguns da fé dando ouvidos a espíritos de demônio. Nossa recompensa será dada no tribunal de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11 e 15, tribunal de Cristo. A nossa glória será na segunda vinda de Cristo, quando nós teremos nosso corpo transformado, glorioso. Veja o que a Bíblia diz sobre o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Os que confiam em riquezas não entrarão no reino de Deus. Ananias e Safira retiveram parte do dinheiro que podiam dar ou não, se quisessem, eram livres para isso, mas movidos pelo amor ao dinheiro, mentiram ao Espírito Santo, mentiram para Deus. Eu vou passar aqui algumas coisas de pregadores da prosperidade. No fundo, eles ficaram milionários, é isso que deu. Por exemplo, o bispo Edir Macedo, em suas viagens, ele anda com um avião de 50 milhões de dólares americano. Ele poderia ter isso? Poderia. Agora, se fosse compatível com a renda da maioria dos membros da igreja dele. Se na igreja dele todo mundo tivesse um avião desse, não haveria nenhum problema ele ter também. R.R. Soares, Show da Fé, um avião de 5 milhões. Próprio pastor Silas Malafaia, um avião 12 milhões. O René Terra Nova, do Mir, um avião de 12 milhões. Pastor Samuel Câmara, da própria Assembleia de Deus, um avião 8,5 milhões. Quer dizer, não tem alguma coisa errada com essa gente? Por que eles precisam de avião desse tamanho? Porque eles são melhores do que o presidente da República do Brasil? Então essas pessoas estão vivendo fora da realidade do membro da igreja dele. Porque ele se sente alguma coisa acima da média das pessoas.
Essa é a triste realidade. Diferença do Senhor Jesus dos dias atuais dos líderes da teoria da prosperidade. Respondeu-lhe Jesus: as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quando eu olho para Jesus e olho para esses líderes, eu não os reconheço. Eu não reconheço Jesus neles, nessa perspectiva. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta. Quer saber qual a diferença? Pedro não tinha ouro nem prata, mas tinha autoridade no nome de Jesus. Esses líderes têm ouro e têm prata, mas não têm autoridade no nome de Jesus. Eles não podem dizer o que Pedro disse: levante e anda em nome de Jesus. Eles não têm essa autoridade, porque eles já têm ouro e prata. Os milagres e abusos. Veja esse cartaz: encontro de avivamento extravagante. Veja o nome, veja se tem. Eles estão assim tão fora da realidade. Milagres incríveis, cura, libertação, dentes de ouro e óleo perfumado. Olha o título: milagres extravagantes. Veja, esse extravagante é uma coisa negativa e ele usa no cartaz. Igreja vende vassoura ungida por R$1.000. Olha aqui, tudo orando pelas vassouras. Vai comprar uma vassoura ungida, irmão, para quê? Quer dizer, é a meninice, a materialização da bestialidade. É lamentável, mas é por isso que esses homens têm muitos recursos. Cimento ungido. Você compra o cimento para construir a sua casa. É esse pastor aqui que vende isso, cimento ungido. Eu não sei como o Estado brasileiro deixa. Eu fico admirado, porque eu acho que isso aí é um ataque à fé pública. O Estado tem que proteger os vulneráveis. Tem gente que só vai na igreja. Ele só vê o líder dele como sendo a pessoa mais correta da face da terra. Então o que o líder dele falar, ele faz. Por isso que tem gente que compra vassoura ungida, cimento ungido. Né? Pastor vende sabão em pó ungido. Tá aí, mas isso não é brincadeira não. Eu sei que você está dando risada aí do outro lado, porque eu também estou morrendo de vontade de dar risada. Olha a cara do pastor, dá vontade de dar um banho nele de sabão, né? Dá esse sabão ungido, é Tixan IP, o nome do sabão ungido dele. O pastor vende sabão ungido. É o fim da picada, né? Outros abusos: martelinho, é o martelo da justiça. Toalhinha. Irmão, mas eu sei um caso de uma pessoa que pegou uma toalhinha ungida e depois, tá bom, irmão, é a fé da pessoa, coitada. Pôs aquela toalhinha. Se ele pusesse também uma fitinha, também dava, porque é uma questão de fé, não é o objeto em si. Hoje, nós temos um problema no Ministério Público Federal, denunciando o pastor Valdemiro por causa desse feijão dele aí. Ele resolveu vender o feijão, setou uma bênção. Já vendeu. Eu achei engraçado porque ele apresentou a toalhinha e ninguém falou nada. Apresentou as meias, ninguém falou nada. Vendeu os martelinhos, ninguém falou nada. Agora ele foi vender o feijão, setou uma bênção, deu problema. O Ministério Público está denunciando ele. Por quê? Porque ele leu no programa dele que um irmão que estava com Covid, aí plantou esse feijãozinho e cuidou do feijãozinho, foi curado do Covid. Oh, meu Deus do céu, você não pode fazer. Ele é um líder religioso, milhares de pessoas acreditam nele. E aí o Ministério da Saúde precisou declarar que o feijão dele não tem nada a ver com o Covid. Olha que vergonha, que absurdo. Eu tenho vergonha de falar isso, irmão, porque eu respeito as pessoas, mas existem algumas coisas que passam de todos os limites, ao ponto do Estado ter que intervir, e isso são movimentos contraditórios, porque a gente sabe que tem gente ali que é sincera, é piedosa, serve a Jesus, mas é enganada por esse tipo de situação. Olha aí o feijão setou uma benção. Podia ser milho, né? Podia ser soja, podia ser qualquer coisa, por um acaso é o feijão, né? Novas tendências desses movimentos contraditórios, o pentecostalismo e a política. É o tal da teologia do domínio. Irmãos, o Brasil é do Senhor Jesus, o Brasil é evangélico. Irmão, o Brasil é uma nação secular. Não vamos confundir as coisas. Se um dia nós tivermos a graça de Deus de ter um presidente da República evangélico, amém, que bom, vai ser natural. Se os evangélicos vão crescendo, daqui a pouco nós somos mais de 50% da população, é natural nós termos um presidente evangélico, como ocorreu na Coreia do Sul. E foi bom para a nação, desde que esse evangélico realmente seja nascido de novo, porque aí ele vai evitar os escândalos, vai tentar lutar mais contra as corrupções, vai ter uma postura mais cristã, uma postura mais piedosa e não uma postura tão horrível como muitos governantes tomam.
Mas não pode ter. Irmão, o nosso negócio é um milênio. A gente luta, ora pelo Brasil, eu apoio os líderes piedosos, oro por eles, quero o melhor para o Brasil. Mas, irmão, achar que o país vai viver uma harmonia, isso aí é um milênio só quando Jesus for governar. Tá? Então não confunda as coisas. Agora vem com essa teoria do domínio. Porque o Brasil, porque nós... Para com esse messianismo. Tá? Muitos crentes agora já caíram nessa história aí, não, porque esse presidente vai... esse presidente é mais um presidente, graças a Deus, foi eleito, agora o outro vai ser eleito também, assim vai. Isso é democracia, irmão. Não mistura as coisas. Não tem isso, esse messianismo, para com isso, você está misturando as coisas. A República Federativa do Brasil é um país secular. Quem for presidente do Brasil vai ter que governar para crente, para católico, para ateu, para homossexual, para bissexual, para heterossexual. É o presidente, é uma nação secular, ele não pode impor. Não, a partir de agora eu sou crente, então nós vamos quebrar o Cristo Redentor. Para de bobagem, irmão, Deus me livre, não pode, não funciona assim. Você é o presidente de todo o país, de todos os brasileiros. Não pode querer governar para um grupinho só, isso não é democracia. Então, e olha a coisa interessante, os Estados Unidos é o primeiro país que trabalhou e materializou o modelo democrático. Sabe por quê? Porque eles eram cristãos das muitas denominações, e aí criou o Estado secular. Foram os Estados Unidos que criaram o Estado secular, porque tinha muitas igrejas, metodista, presbiteriana, os irmãos de Plymouth, os Quakers, e tanta igreja. Bom, então não dá para ter uma religião oficial. Então vamos cuidar de todas, dar a equidade, vamos respeitar todas. Esse é o Estado secular, ele não é um Estado ateu, é um Estado que respeita todas as confissões, dá liberdade para todas, tem a regra para todas. Assim é o Brasil. Agora, a pessoa achar que não, se nós eleger um irmão, porque vai acontecer... Não, irmão, não confunda as coisas. Vamos eleger pessoas, sim, se de possível pessoas que tenham temor de Deus, mas pessoas que tenham capacidade intelectual para governar um país, para fazer a gestão de governo. E não simplesmente porque ele é crente. Aí não, a pessoa não tem capacidade, não tem qualidade, não tem capacidade intelectual, não tem capacidade de gestão e vai ser presidente do Brasil. Isso não existe, irmão. Tem que escolher alguém que tenha capacidade de gestão, que vai fazer a gestão do Estado. Se for para as casas legislativas, gente que tem capacidade de criar leis. Se for para o executivo, pessoas que tenham capacidade de gestão do Estado. Agora a pessoa não é só porque ele é crente. Não, não é só porque ele é crente, irmão, é porque ele tem capacidade. Se for só porque ele é crente, você vai ter um problema. Então nós temos que ter o discernimento de espíritos e entender que nós temos uma democracia secular. Então nós não podemos ter essa ideia de que só porque ele é crente ele vai resolver o problema do Brasil. Não, ele poderá cometer equívocos, etc. Então cuidado com essa teologia do domínio. Cura interior. Já falei sobre a maldição de família, a ideia da maldição hereditária, que é um absurdo. Uso da mídia e o sincretismo religioso. Essas denominações compraram canais falidos de televisão e deram um boom e mudaram. Isso é bom, a pluralidade de novos canais de televisão, tudo isso ajuda. Agora, por outro lado, eles também impuseram um pensamento religioso. E muitas vezes esses grupos não representam a igreja evangélica e parecem que representam. Então as pessoas pensam que evangélico é aquilo. E muitas vezes não tem nada a ver. E normalmente não tem mesmo, né? E a mistura religiosa, né? Aí entra uma série de coisas da cultura, porque o povo brasileiro ele é formado de 3 etnias, o negro, o índio e o branco, e aí você tem um caldo cultural muito místico e muito religioso. E aí começa a aparecer essas coisas de sessão do descarrego. Isso aí, sessão de descarrego não tem nada a ver com o evangélico, com a Bíblia. A rosa do amor, a corneta do Josué, o pó, o óleo não sei do que. Essas coisas é sincretismo, é mistura religiosa. Toma o copo d'água, né? Então essas coisas que já estavam presentes em outros cultos, entraram também nesses grupos. Isso chama-se sincretismo religioso. Por isso que nós chamamos de movimentos contraditórios. A situação atual, você vai ter uma crise doutrinária, né, por causa dos falsos ensinos, vai ter uma crise ética, aí tem pastor largando da esposa, agora Deus preparou uma missionária, uma mocinha nova para eu casar. Tem lógica isso, irmão? Deus preparou, ainda fala que Deus preparou ainda.
É cantora que larga de marido e casa com outro, e casa com... É um rolo, irmão. Então é o quê? Crise ética, crise da família, conduta, cidadania. Não teve lá em Brasília um pastor que recebeu o pacote de corrupção e agradeceu a Deus? Um político, né? Um pastor político, né? Um deputado lá, que ficou até a oração da propina, né? Ficou chamado. Ele recebeu lá a propina, então vamos agradecer a Deus por essa... Ai, quer dizer, santificou a propina. Então é isso que nós temos encontrado. O problema, a contradição está aí. A crise ética, a crise da família, a conduta. Recentemente ocorreu uma coisa horrorosa em São Paulo. Um grupo de sequestradores, de bandido, pararam o carro de um pastor presidente de uma Assembleia de Deus em São Paulo, de um campo, e o senhor já de idade estava lá com outro pastor dirigindo para eles, que iam para o médico, os bandidos entraram no carro, puseram a arma na cabeça deles, e aí o pastor velhinho, tadinho, falou: meus filhos, eu sou um servo de Deus, eu sou um pastor. Sabe o que o bandido falou para eles, irmão? Pastor, a paz do Senhor, fica tranquilo, nós somos evangélicos também. Fala, mas meu Deus do céu, eram sequestradores. É a crise ética total. É o que ocorreu lá na pesquisa do pastor Freston, do professor Freston da Universidade de São Carlos, quando ele disse que ia subindo lá no morro, no Rio de Janeiro, ouviu um grupo de crianças cantando Rua de Cruz. Mas que coisa linda aqui nesse mundo. Chegou lá, eram tudo adolescentes montando as cápsulas de droga e cantando o hino Rua de Cruz se erigiu. Isso é crise ética. É crise ética isso. Nós estamos tendo uma cultura evangélica, mas não está havendo transformação do poder de Deus. Isso é contraditório, isso é assustador. Avidez por novidades, é o cristianismo capitalista. Lucro imediato, recebe agora, não pode ser amanhã. Agora. Por que agora? Por que agora? Não pode ser amanhã. Isso aí é lucro imediato, é o fast food, só como o que eu gosto. Só vou na igreja que fala, receba a chave, receba a bênção, receba o manto. Nas igrejas que fala de arrebatamento, né, de novo nascimento, não dá, irmão. Ele quer só pular, dançar, dar glória a Deus e ir para casa abençoadíssimo. Mas vive uma vida de adultério, uma vida toda atrapalhada. Isso é a contradição, porque são as crises doutrinárias. Aversão pela verdade, não quer mais ouvir a verdade, é impressionante. O que eu vejo nas mídias sociais hoje, você fala a verdade 10 vezes, ninguém dá bola, ninguém curte. O camarada coloca lá uma mentirinha, 100 curtidas. E ainda as pessoas divulgam o que tem de fake news, o que tem de crente transmitindo fake news, é assustador. Crente. Pessoa que tem o Espírito Santo, que nasceu de novo, quando recebe uma mensagem, o que ele devia fazer? No mínimo, verificar se aquilo tem fundamento, verificar se procede, estudar, verificar o outro lado da moeda. Não, ele já divulga. Parece que tem prazer em divulgar. Crise de conversões. Atores. Pessoa que... agora ele é crente, mas continua ainda fazendo filme pornográfico, continua ainda cantando em ambientes de drogas, etc. Mas diz que é crente. Músicos mundanos, assustador isso. Divisão, né? A crise traz divisão e ensinamentos esdrúxulos. Por exemplo, pedindo dízimo. Dízimo é 10%, irmão. Aí vem lá o pastor: eu quero que você traga o dízimo 10% para o pai, 10% para o filho e 10% para o Espírito Santo. Então é 30%. Então não é dízimo. Então essas coisas assim assustadoras. A divisão, o engraçado essa questão aqui da Igreja Mundial, um pastor de lá dissidente, que aí ele dividiu, o problema é dele, abriu lá a igreja dele. Só que o que chamou a atenção é que ele criou a Igreja Mundial Renovada, porque tem a Igreja Mundial, ele criou a Renovada. E aí sabe o que ele falou? É o bispo Roberto Damasio. Ele disse assim que a glória dessa segunda casa seria maior do que a primeira. Ele está dizendo que a mundial dele será melhor do que a mundial do Valdomiro, porque a glória da segunda casa é uma... Quer dizer, uma descontextualização do versículo, do sentido do versículo bíblico, que está falando do templo. A glória do segundo templo é o fato de Jesus ter sido apresentado no segundo templo. É nesse sentido que Jesus foi a glória maior. As divisões que estão ocorrendo, né? Hoje há um problema, a crise em Angola, por exemplo, do problema dos pastores nativos se rebelando contra os pastores estrangeiros. Outros problemas, que é a questão dos apostolados de última hora, deu
uma onda de pastores querendo virarem apóstolo para cá. Não é possível, irmão. A Bíblia fala de quem é apóstolo, quase para ser apóstolo. Só se for em outro sentido. Se for no sentido que a Bíblia fala dos 12, só são os 12 mais Paulo. Não tem mais esse título de apóstolo, a não ser se for no sentido de foi o primeiro a levar o evangelho para a China, então apóstolo da China, o primeiro a levar o evangelho para o Japão, para o Brasil, o apóstolo. Agora a pessoa é um pastor de uma igrejinha aí, vai agora sou apóstolo, sabe? É uma briga por títulos, para ver qual é o melhor título. Práticas judaizantes, pastores deixando a barba crescer para ficar que nem o judeu, põe um quipar na cabeça, coitado. Toca o chofar na hora do culto, né, que é o chifre de carneiro, e começa, vamos guardar o sábado, é judaização, sendo que Paulo fala claramente que nós somos libertos, que tudo isso eram símbolos, que tudo isso eram sombras, e a pessoa escravo disso aí. Arrebatamentos grupais, veja, um grupo, vamos ser arrebatados hoje, irmão, vamos em grupo. Ceia do Senhor comunal, qualquer pessoa, vem meu amigo, você não importa se você crê, se você não crê, venha tomar o corpo de Cristo, sabe, é uma coisa assim, uma banalização. Salvação sem necessidade de conversão, de produção de frutos, sem arrependimento. Essas são as contradições e as crises doutrinárias, como unção de óleo generalizada. O camarada pegou um baita de um litro de óleo, alugou um helicóptero e saiu jogando óleo por cima das cidades, a gente estava ungindo a cidade. Vê que meninice é essa, irmão? Falso culto de anjos. Hoje já tem uma igreja que prega abertamente o culto ao arcanjo Miguel, igreja evangélica. Ideias e princípios filosóficos que influenciam também a questão do animismo. Começa a ver Deus em todas as coisas, na flor. Olho para a flor, vejo Deus. Olho para a criança, vejo... Não. Você está vendo as obras de Deus. Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus, não é Deus. Deus é um ser pessoal. O deísmo, que é aquela questão de que Deus, ele criou o homem, sim, só que abandonou o homem. Né? Hoje é o famoso deísmo aberto, né? Acha que Deus não é responsável por que está acontecendo no mundo, acha que Deus não intervém no mundo. É como aquele relogeiro que criou o relógio, deu corda e abandonou, e o relógio vai vivendo por si só. Não, irmão, esse Deus que nós servimos é um Deus que intervém na história humana. Veja lá em Daniel que ele põe reis, ele tira reis de períodos em períodos. Os deterministas, que acham que tudo já está traçado, que não respeita o livre-arbítrio do ser humano. O esoterismo, que são essas doutrinas esotéricas que acabam entrando no meio da comunidade. O humanismo, o antropológico, onde o homem é o mais importante, ao ponto de abandonar até a palavra de Deus só para defender o interesse do homem. E o liberalismo, né, que é um pensamento que acha que os valores e os costumes e todas as coisas mais podem ser questionadas, e nesse sentido mesmo de liberação, que não tem, é o relativismo, não tem mais nada errado. Né? Então são essas questões que infelizmente têm sido atacadas, são práticas extrabíblicas. E você pode encontrar essas definições na página de número 73. Todas essas ideologias do mundo vão projetar sobre a igreja, e se a igreja não estiver firme, em oração, em comunhão, firmada na palavra de Deus, infelizmente ela torna-se, então, ela acaba acolhendo essas questões contraditórias. Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor.